Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Nessa aula a gente vai estudar MDC, máximo divisor comum. Vem comigo, quem não se inscreveu ainda, se inscreva aí no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e vamos lá. O máximo divisor comum, o MDC, corresponde ao produto dos divisores comuns entre dois ou mais números inteiros. Professor, o que é produto? Produto, na matemática, significa resultado da multiplicação, tá certo? Vamos lá. Determine o MDC dos números a seguir, 24 e 40. Você vai ter que dividir em fatores primos. O que são números primos? São números que têm apenas dois divisores. Vamos fazer a fatoração de 24 e de 40. Você vai ter que fazer a seguinte pergunta para você. Tem algum número aqui que dá para dividir por 2? Sim, né? Então, você vai colocar o 2 para seu divisor. 24 dividido por 2 dá 12. 40 dividido por 2 dá 20. Tem algum deles que dá para dividir por 2 ainda? Sim. Então, você repete aqui o número 2. 12 tem como dividir por 2? Sim, dá 6. 20 dividido por 2 dá 10. Tem algum deles que dá para dividir por 2? Sim. Então, você repete o 2 novamente. 6 dividido por 2 dá 3. 10 dividido por 2 dá 5. Tem algum deles que ainda dá para dividir por 2? Não. Então, vamos para o outro número primo. Tem algum deles que dá para dividir por 3? Sim. Então, você vai colocar o número 3. 3 dividido por 3 dá 1. 5 tem como dividir por 3? Não. Então, você repete. Então, você vai agora para o outro número primo, no caso 5. Tem algum número aí que dá para dividir por 5? O próprio número 5. 1 você repete. 5 dividido para 5, 1. Nós temos aí como resultado esses aqui, ó, esses divisores. O MDC, o que você vai fazer no MDC? Você vai analisar quais são o divisor que dá para dividir os dois números ao mesmo tempo. Exatamente esses daqui, ó. O 2 dá para dividir o 24 e o 40. O 2 dá para dividir o 12 e o 20. E o 2 dá para dividir o 6 e o 10. Esse 3 e esse 5 não tem como dividir os dois ao mesmo tempo. Então, no nosso cálculo, a gente vai usar apenas esses três aqui. E a gente vai fazer a multiplicação entre eles para saber exatamente qual é o produto. 2 vezes 2 dá 4. E 4 vezes 2 dá 8. O MDC de 24 e 40 é o número 8. Vamos fazer essa outra aqui. O MDC de 8 e de 20. Você organiza, né? E faz aquela pergunta principal. Tem algum deles que dá para dividir por 2? Sim. Então, você vai colocar o número 2 no divisor. 8 dividido por 2, 4. 20 dividido por 2, 10. Tem algum deles que dá para dividir por 2? Sim. Você vai colocar o 2 novamente. 4 dividido para 2, 2. 10 dividido para 2, 5. Tem algum deles que dá para dividir por 2? Sim. Você vai repetir o 2. 2 dividido para 2 dá 1. 5 não tem como dividir por 2, repete. Tem algum deles que dá para dividir para 3? Não. Só dá para dividir por 5. Então, você vai colocar o 5 aqui no divisor. Esse 1 já finalizou a divisão, repete. 5 dividido por 5 dá 1. Nós temos como resultado esses divisores aqui do lado direito. Você analisa quais são os números que dividem os dois ao mesmo tempo. São esses dois aqui, ó. Porque esse outro 2, ele só está dividindo o 2 e não o 5. Ele não entra no nosso cálculo. Nós temos 2 vezes 2 dá 4. O MDC de 8 e 20 é o número 4. Vamos agora fazer uma questão contextualizada. A dona Zita tem 100 rosas amarelas e 60 rosas vermelhas. Pretende dividi-las por diversos ramos. Ela deseja fazer o maior número possível de ramos, sem deixar nenhuma rosa de fora. Vamos ajudar a dona Zita a organizar esses ramos? Então, você organiza os números e faz a fatoração. Tem como dividir por 2? Sim. Então, você vai e coloca o 2 aqui. 100 dividido para 2, 50. 60 dividido para 2, 30. Tem algum deles que dá para dividir por 2 ainda? Sim. Então, você vai repetir o 2. 50 dividido para 2, 25. 30 dividido para 2, 15. Tem algum deles que dá para dividir por 2? Não tem. Tem algum deles que dá para dividir para 3? Tem. O 25 tem como dividir por 3? Não. Então, você repete. O 15 tem como dividir por 3? Tem. 15 dividido para 3 dá 5. Tem algum deles que dá para dividir para 5? Tem. Que 5 é o próximo número primo depois do número 3. 25 dividido para 5 dá 5. 5 dividido para 5 dá 1. Tem algum deles que dá para dividir ainda por 5? Tem. O próprio 5. Você vai repetir o divisor. 5 dividido para 5 dá 1. E aqui 1 já tem como resposta, repete.
nós temos como os resultados esses divisores aqui do lado direito. Você observa quais são os números que dá para dividir os dois aqui ao mesmo tempo. Esses são os números, o 2 que dá para dividir o 100 e o 60, o 2 que dá para dividir o 50 e o 30, esse 3 aqui ele não entra, porque ele só divide o 15, e esse 5 aqui ele entra, porque divide o 25 e o 5. Nós temos aí 3 números para fazer a multiplicação. Fazendo a multiplicação, nós temos 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Nós temos como resposta 20 ramos. Então, Dona Zita, ela terá 20 ramos para organizar as rosas que ela tem. Se a gente observar, a gente pode até ajudar ela quantas rosas amarelas e vermelhas vai ficar em cada ramo. Vamos agora para a outra questão. Em uma confecção, há rolos de malha com medidas de 120, 180 e 240 centímetros. Será preciso cortar o tecido em pedaços iguais, maiores possíveis, e não sobrar nada. Qual será o comprimento máximo de cada tira da malha? Vamos organizar aqui os números que nós queremos encontrar o MDC. Vamos fazer a fatoração. Tem como dividir algum por 2? Sim, então você vai e coloca. 120 dividido por 2 dá 60. 180 dividido por 2 dá 90. 240 dividido por 2 dá 120. Tem algum deles que dá para dividir por 2? Sim, você vai e coloca. 60 dividido por 2 dá 30. 90 por 2 dá 45. 120 por 2 dá 60. Tem algum deles que dá para dividir por 2? Sim. 30 por 2 dá 15. 45 por 2 não tem como, repete 45. 60 por 2 dá 30. Tem algum deles que dá para dividir por 2? Sim, o 30, né? Então você repete o 15 e o 45. 30 por 2 dá 15. Tem algum deles que dá para dividir por 2? Não. Vamos agora para o 3. Tem como dividir sim. 15 por 3 dá 5. 45 por 3 dá 15. E 15 por 3 dá 5. Tem algum deles que ainda tem como dividir por 3? Tem o 15. 5 repete. 15 por 3 dá 5. E o 5 repete. Aqui tem como dividir apenas por 5. 5 por 5 dá 1. 5 por 5 dá 1. E 5 por 5 dá 1. Nós temos aqui que analisar quais são os números que vai dividir todos esses 3 números ao mesmo tempo. Vamos observar? Observando, nós temos esse número 2, que dá para dividir esses 3 números. Esse número 2 que divide os 3 números simultaneamente. Esse número 2 aqui, ele só dividiu o 30 e o 60. O 45 ele não dividiu, então ele não entra no cálculo. Esse aqui também não entra. Esse aqui ele entrou no cálculo. Esse 3 aqui não entra no cálculo. E esse aqui, o 5, ele entra no cálculo, porque dividiu todos ao mesmo tempo. Nós temos agora esses 4 números e vamos fazer a multiplicação entre eles para encontrar o produto. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 5, 60. O que nós temos que 60 centímetros será o comprimento máximo de cada tira de malha. Fazendo agora a última questão dessa aula, nós temos: o professor de História precisa dividir uma turma de alunos em grupos, de modo que cada grupo tenha a mesma quantidade de alunos. Nessa turma temos 24 alunas e 16 alunos. Quantos componentes terá cada grupo? Ó, pessoal, é uma questão também de MDC. Então, vamos organizar aqui o 24 e o 16 e fazer aqui os fatores primos. Tem como dividir por 2 algum deles? Sim. 24 dividido por 2, 12. 16 por 2, 8. Aqui tem como dividir por 2. 12 por 2 dá 6. 8 por 2 dá 4. Aqui também tem como dividir por 2. 6 por 2 dá 3. 4 por 2 dá 2. Também tem como dividir por 2. Esse 3 aqui repete. 2 dividido por 2 dá 1. E aqui só tem como dividir por 3. 3 por 3 dá 1. E esse 1 aqui repete. Nós temos que observar qual é o número que dá para dividir os dois ao mesmo tempo, que são exatamente esses aqui. O 2 tem como dividir o 24 e 16. O 2 dividiu 12 e o 8. E esse 2 aqui dividiu o 6 e o 4. Esses aqui não entram no nosso cálculo. Vamos agora multiplicar os resultados, esses 3 números aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. Cada grupo terá 8 componentes. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link da aula sobre múltiplos, caso você queira estudar. E até a próxima. Tchau, pessoal!